Josefina se lembra de quando discutiu com Rafael e disse que ele não era o que ela tinha em mente para sua filha e que Roberta tinha recapacitado. Naquele momento, Josefina entregou uma carta, supostamente escrita por Roberta para Rafael, mas a carta tinha sido escrita por ela mesma. Josefina passa mal e quase desmaia. Renata pede que Gonçalo peça ao Souto para conseguir falar com Roberta. Augusto pede que Ezequiel procure a maneira de destruir Jerônimo Linhares. Ezequiel diz ao patrão que não pode ajudá-lo nisso, porque depois do que houve entre ele e Alzira, só tem seu filho e não quer se meter em problemas. Augusto fica furioso. Renata vai falar com Roberta. Roberta diz que ela deve estar contente com o que Jerônimo está fazendo. Renata diz que agora o importante é tirarem ela dali e pede para deixarem os ressentimentos de lado. Renata pede que Roberta lhe diga a verdade e fará perguntas claras e quer respostas contundentes, sem rodeios. Roberta jura que não matou Rafael. Renata pergunta se ela vai jurar que não é a Bonita e que não teve nenhuma relação com Rafael. Roberta diz a Renata que, contanto dela ajudá-la a sair dali, dirá a verdade. Roberta confirma que teve uma relação amorosa com Rafael e diz: sim, eu sou a Bonita. Roberta jura a Renata que não matou Rafael. Renata pergunta por que só agora ela diz isso e permitiu que Jerônimo pensasse que era ela. Roberta diz que não sabia, que Jerônimo acreditava que ela era a Bonita, pois quando soube era tarde demais. Renata diz que nunca é tarde demais para dizer a verdade. Roberta pede perdão a Renata e diz que não sabia que as coisas chegariam tão longe. Ela chora e diz que se sentiu muito mal todos esses dias. Ela jura à irmã que está dizendo a verdade, mas amou tanto Rafael que jamais teria o matado. Renata pede que Roberta lhe conte exatamente tudo o que aconteceu com Rafael. Santa Josefina diz: não pode ser. Que mal a gente fez para passarmos por tudo isso? Gonçalo pede que Josefina se tranquilize. Josefina dramatiza, ressaltando todos os problemas que estão passando. Matias desafina que Souto não conseguiu tirar Roberta por fiança e terão que demonstrar a inocência dela. Josefina diz com certeza e firmeza que Roberta não matou Rafael. Gonçalo pede que ela não se altere tanto e que volte para casa ou que passe no doutor. Josefina diz ao marido que se fosse Matias quem estivesse preso, ele estaria mal ou pior que ela. Gonçalo fala que ama seus 3 filhos e o que está fazendo por Roberta é o que faria por Matias. Roberta diz a Renata que estava disposta a enfrentar sua mãe e seu pai, e ela e Rafael se amavam. Ela diz que Rafael lhe fez acreditar que era o amor da vida dele e que a fazenda se chamava Bonita por sua causa. Roberta diz que foram tantas mentiras, porque Rafael brincou com ela e no dia que iria fugir com ele lhe deixou plantada. Roberta diz que ela e Rafael tinham medo de que seus pais se opusessem à relação deles. Ela diz que Rafael lhe mandou uma carta dizendo que tinha deixado plantada porque não lhe amava o suficiente. Renata fica surpresa. Roberta diz que esteve sofrendo em silêncio por todo esse tempo. Ela diz que está quase ficando louca com todo esse assunto. Renata diz que é difícil acreditar nela. Roberta diz que não podia matar a pessoa que mais amou na vida. Renata pergunta então por que ela escreveu uma carta para Rafael, onde dizia que não queria nada com ele e que ele não estava à altura dela. Renata diz que encontraram uma carta no corpo de Rafael, assinada pela Bonita. Chocada, Roberta diz que não escreveu carta nenhuma e alguém deve ter assinado em seu lugar. A Aurora visita Augusto na cadeia. A Aurora diz a Augusto que veio dizer a classe de lixo que ele é. A Aurora diz que se alegra por ele estar na cadeia e deseja que ele apodreça ali pelo resto da vida. Ele se irrita. A Aurora pede que ele lhe faça mal, que lhe machuque, como de costume, pois assim ele terá outro crime para ficar preso ali. A Aurora diz a Augusto que ninguém deixa de viver nesse mundo sem pagar pelo mal ou pela dor que causou. Renata diz a Roberta que viu essa carta e parecia a letra dela.
Roberta nega tudo. Roberta diz a Renata que se ela não acredita nela, que mande a carta para um grafologista examinar. Ela diz que nunca esteve na fazenda e não conhece o lugar. Roberta diz que no dia que mataram Rafael, estava no México e Renata estava no bar, a mentirosa, porque naquele dia iria fugir com Rafael e comprou um celular e pode provar tudo. Roberta diz que jamais mataria a pessoa que mais amou. Ela jura que não foi uma boa irmã, mas hoje está dizendo a verdade. Renata pergunta se o filho que ela esperava era de Jerônimo. Roberta, desta vez, mente e diz que era sim. Ela diz que foi um pesadelo para ela saber que o pai do seu filho era o irmão do homem que mais amou. Matilde chama Jerônimo para jantar. Ele não tem fome. Jerônimo está triste, louco de tristeza e culpa. Matilde diz que também está triste pelo assassinato de Rafael e se sente muito mal por ter desconfiado de Renata. Isidro lamenta com Regina que o relacionamento dela com Antônio não tenha dado certo. Ela diz que preferiu ser honesta com seus sentimentos com Antônio. Isidro diz a Regina que espera que ela não fique triste pela sua amizade com Antônio. Regina diz a Inês que não recebeu nenhuma mensagem de Gonçalo desde amanhã. Ela diz que é horrível não ter liberdade para conversar com Gonçalo, mas esse é o preço que deve pagar por viver um amor proibido. Renata diz a Matias que agora entende, porque Jerônimo confundiu, pensando que ela era bonita, já que pensou que Roberta havia assassinado Rafael. Renata acredita que Roberta não assassinou Rafael. Matias diz a Renata que isso não justifica o mal que Jerônimo a fez e pede que ela não se esqueça. Souto diz a Roberta que ela terá que lhe dar a fatura do celular que comprou e pedirá no clube o registro de entradas naquele dia e demonstrará que ela não viajou para a fazenda. Ela exige que ele faça logo. Souto diz que hoje não poderá fazer nada e ela terá que passar a noite ali. Roberta se irrita e não quer ficar na cadeia. Roberta sofre. Carlos diz a Matilde que é uma angústia não saber quem será o assassino ou assassina de Rafael. Jerônimo chega ali e flagra eles aos beijos. Jerônimo deixa Matilde sentar na mesa e diz que por ela ser a noiva do seu amigo, não precisa mais servir à mesa. Matilde diz que quando tudo isso se esclarecer, naquela mesa serão os 4. Lázaro pergunta a Carina por que ela quer ir embora. Carina diz que sua cara cai no chão de vergonha de Jerônimo, depois de tudo que Álvaro fez. Lázaro diz que ela não tem culpa disso. Ele pede que ela não volte para casa e que não se atormente com as lembranças ruins de lá. Carina diz que naquela casa há bem poucas boas lembranças. Carina diz que às vezes pensa em como teria sido sua vida ao lado dele. Lázaro pede que ela não diga isso para ele, depois de ter defendido Álvaro na frente de Jerônimo. Ele diz que ela continua amando o Álvaro. Ela diz que não é verdade. Lázaro pergunta o que é, porque não entende, já que depois de tudo de ruim que Álvaro fez com ela, ainda assim ela chora por ele. Carina pede que ele não a julgue, porque é difícil o que está vivendo, já que Álvaro foi seu marido por muito tempo e mesmo que continue na cadeia, ele vai seguir sendo seu marido. Álvaro, viciado, pede que o guarda consiga cerveja e mais bebidas alcoólicas para ele. O guarda nega. Álvaro se atormenta por não conseguir sustentar seu vício e chora. Ele quase morre e esperneia igual uma criança. Alzira diz a Ezequiel que amanhã sairá da casa e deixará Paulinho com ele, mas promete que verá ele e cuidará dele de tarde, quando ele sair da escola, porque não pode abandoná-lo. Ezequiel fica de acordo. Alzira se despede dele e sai. Ezequiel chora. Severino recebe uma ligação da sua sobrinha Marina. Marina pergunta ao tio se tudo se ajeitou depois do furacão. Ele diz que ainda tem muitos prejudicados, mas é muito satisfatório que todos do povoado se ajudaram. Marina diz que vai entrar de férias e irá visitá-lo para passar o aniversário dele com ele. Severino diz que Maria tê-la ali, porque depois que sua irmã Gertrudes faleceu, ela é a única família que lhe resta. Marina diz que o Vale de Guadalupe é um dos melhores lugares para esquecer seus problemas e deixar seu estresse de lado e passar melhores momentos com ele. Josefina pede que Gonçalo durma esta noite com ela. Ele diz que precisa sair, porque tem coisas para fazer. Josefina se irrita. Ela se pergunta em que momento tudo saiu de controle. Ela diz: não posso permitir que Roberta fique na cadeia. Ela não matou Rafael, fui eu.
mas não posso me entregar, mesmo que seja Roberta quem esteja pagando neste momento. Josi diz que deve haver outra saída. Roberta se atormenta na cadeia. Josefina vai dormir. Gustavo liga para perturbá-la. Gustavo diz: Oi, Josinha. Deveria falar comigo com carinho, porque fomos amantes. Josefina pede que ele pare de bobagens, porque não está em um bom momento. Gustavo diz que está muito feliz, porque em pouco tempo terá muito dinheiro. Ela não acredita nas chantagens dele. Gustavo diz que tem a certidão de nascimento de Roberta, onde diz que o pai dela é Roberto Gamba e Josefina Álvares, e tem um jornal no seu escritório, onde fala do roubo de uma menina, igual a Renata, que casualmente também era filho de Roberto, e uma tal de Regina Soberão. Josefina não responde, e Gustavo debocha, dizendo: Fininha, você está aí ainda ou já desmaiou? Josefina se atormenta. Regina recebe a visita do namorado Gonçalo. Eles se beijam com muita paixão. Gonçalo diz que precisava tanto dela. Ele a beija de novo. Matias leva Renata até a casa de Constança. Ela pede que ele vá descansar, pois fará o mesmo. Renata diz a Matias que precisa tirar sua irmã da cadeia e ajudar o seu pai. Ela agradece muito por ele sempre estar com ela. Ele diz que isso jamais mudará. Renata mexe no telefone e pensa em ligar para Jerônimo. A empregada diz a Renata que Constança saiu com o jovem César. Regina diz a Gonçalo que queria ligar para ele, mas não fez, porque não quer complicar as coisas. Gonçalo pede que ela ligue para ele quando quiser. Ele diz que não sabe como agir para ela não se sentir mal. Regina diz que logo eles devem encontrar uma solução. Gonçalo diz a Regina que queria enfrentar a Josefina, mas hoje as empresas Monterrúbios estão em sérios problemas e Roberta está presa na cadeia. Regina se preocupa. Gonçalo diz que nesse momento ela o dá esperança e ilusões de seguir lutando. Amanhece. Constança acorda e vê uma carta de Regina, dizendo que saiu cedo e que logo ligará para ela para avisar tudo. Honório está depressivo e se alimentando bem pouco. Adriana se preocupa. Ela diz que devido ao estresse, ele precisa estar bem alimentado. Honório diz que tudo está desabando. As empresas, sua vida e seu casamento. Adriana pede que o pai procure Constança, porque tem certeza que ela ainda o ama, como ele a ela. Regina fala com Jerônimo. Ele diz que sente muita raiva, muita fraqueza e impotência, porque alguém tirou a vida do seu irmão quando ele estava no auge da vida. Regina diz a Jerônimo que tentou muitas vezes lutar contra o que sente, mas não tem o que fazer. Ela revela que está saindo com Gonçalo Monterrúbio. Regina diz a Jerônimo que se ele sabe que Renata não era noiva de Rafael e nem teve nada a ver com a morte dele, que lute pelo amor dela e que não a deixe escapar. Constança descobre a situação que a empresa está passando e a prisão de Roberta. Gonçalo diz a Constança que estão tentando solucionar tudo, mas eles não têm esperanças. Matias pede que Constança fale com seu tio, porque isso o fará muito bem, porque ele está muito mal. Matilde diz a Jerônimo que estão procurando por ele. Renata chega ali. Renata diz a Jerônimo que veio dizer que Roberta confessou ser a Bonita, mas ela nega redondamente ser a assassina do Rafael e tem provas para demonstrar a inocência dela. Alzira fica sabendo que Álvaro passará uma longa temporada na cadeia e se alegra. Alzira espera que seu filho não seja de Álvaro. Jerônimo pergunta a Renata como ela pode provar que Roberta não matou Rafael. Renata diz que no dia que mataram Rafael, Roberta estava no México e esteve com ela à noite. Renata diz que já tem as provas e vai trazer para ele, mas Roberta jurou que não escreveu aquela carta para Rafael. Renata diz a Jerônimo que alguém brincou com Rafael e Roberta, porque Roberta também recebeu uma carta, onde Rafael dizia que também não a amava e terminava com ela. Renata diz que Roberta disse que iria fugir com Rafael, mas que ele não chegou, e só a carta que chegou. Renata diz que Roberta não pode ter atirado do México para matar Rafael ali.